Pois é, estou aqui para fazer o tão pedido vídeo. Acho que ano passado deve ter sido um dos vídeos mais pedidos aqui no canal e eu finalmente trouxe ele pra vocês. Então pega um caderno, pega um pedaço de papel, uma caneta, abre o site da Amazon e segue assistindo esse vídeo, porque aqui eu vou dar muitas dicas de como você pode começar a ler os livros do universo de Star Wars. Pra quem não me conhece, muito prazer. Oi, eu sou a Mari do Sonho Distante. Se você é uma das pessoas que me pediu esse vídeo no ano passado, deixa seu like e comenta no final o que você achou, se esse vídeo te ajudou e se você agora se sente mais preparado para iniciar aí essa aventura nos livros de Star Wars. Se você caiu aqui de paraquedas, ainda não é inscrito, se inscreve e ativa as notificações para ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. E eu espero que esse vídeo ajude vocês do lado daí. Não tem muito uma regra para poder ler os livros de Star Wars. E fui pesquisando de site em site para poder trazer o máximo de informações possíveis, de ordens diferentes, e aí você vai ver o que vai funcionar melhor para você, se você já tem algum conhecimento do universo ou se você nunca leu nem assistiu nada sobre Star Wars. Então tem aqui dicas para todo mundo. O link de todos os sites que eu pesquisei estão aqui no box da descrição, porque, lembrando, eu não sou nenhuma expert do universo de Star Wars. Eu comecei a ler os livros no ano passado pro projeto que eu tô fazendo aqui pro canal, então, assim, eu inclusive tinha um certo preconceito com Star Wars, porque eu achava que era só um monte de nave atirando uma na outra no espaço. E aí eu comecei a ler e comecei a assistir os filmes e vi que não é nada disso, e agora eu tô completamente imersa nesse universo e querendo ler e assistir cada vez mais coisas. Caso você queira participar desse projetinho de leitura que tá rolando por aqui, eu vou deixar aqui no box de descrição também um link pra você entrar no nosso grupo. O grupo agora é no Telegram, antes era no WhatsApp, só que agora no Telegram vai ficar mais fácil porque eu pretendo fazer umas dinâmicas diferentes por lá. E aí, vamos lá. Eu tô aqui com um pequeno roteiro de 1, 2, 3 folhas. Porque assim, eu pesquisei muito pra trazer o máximo de informações possíveis pra vocês, então pra vocês não terem que, assim como eu, sair pingando de site em site, porque acaba sendo chato, né? Então vamos começar. Eu pesquisei em 3, 4 lugares diferentes, mais ou menos. Primeiro, no site Coxinha Nerd, nós temos alguns livros aqui, ele não citou todos, então é porque também nem todos os livros são tão essenciais, muitos vão tratar ali da história em si, né, da linha do tempo oficial, que são os cânones. O universo de Star Wars, as histórias de Star Wars, são divididas em duas partes, tem Legends e tem o cânone. O Legends, ele não é meio que reconhecido como oficial, então, por exemplo, quando a Disney comprou aí e foi fazer os filmes, eles não levaram em conta as histórias do selo Legends, porque são histórias, assim, que são consideradas como lendas, então pode ou não pode ter acontecido aquelas histórias ali de verdade assim, né, no universo de Star Wars. Então não são histórias consideradas da linha do tempo oficial. E aí tem o cânone, que é a linha do tempo oficial, que principalmente, né, dos filmes, são ali onde acontecem as histórias principais com os personagens principais. Então é isso. Aí também lembrando que nos filmes, em todos os filmes, acho que são 10 filmes, perdi a conta já, estão reunidos todos os acontecimentos principais, então se você quiser assistir todos os filmes primeiro pra ter aí uma boa base, né, 10 filmes, então se você não sair dali sabendo pelo menos alguma coisa, então se você quiser assistir todos os filmes primeiro e depois ir lendo os livros pra pegar uma informação ou outra, conhecer um pouco mais de um personagem, ter uma visão geral ali de como tudo aconteceu em determinado momento mais detalhadamente, então pode ser também, e aí não importa a ordem dos livros que você pegar, porque você já vai ter uma boa base dos filmes. Então vamos lá, começando com os livros indicados pelo Coxinha Nerd. Então primeiro nós temos aqui Um Novo Amanhecer, do John Jackson Miller, e esse livro ele traz uma história, na verdade, de um personagem específico de uma série de animação chamada Clone Wars, e ele se passa logo após o episódio 3, com ali o
O Extermínio dos Jedi. Então, assistiu ali o episódio 3, se quiser assistir a série também, pode partir para esse livrinho aqui. Na maioria dos livros também, esses aqui são... A maioria que eu tenho aqui é publicado pela Aleph, tem alguns da editora seguinte e um da Dark Side. Então, a maioria dos livros aqui da Aleph, eles vêm com... na sinopse dizendo depois de que episódio eles se passam. Então esse daqui, por exemplo, tá escrito: desde os terríveis acontecimentos em Star Wars Episódio 3, A Vingança do Sith, quando todos os Jedi foram perseguidos e condenados à morte. E aí esses personagens que também são criados aí fora dos filmes e dos livros, eles são considerados pela linha do tempo oficial. Esse universo é uma bagunça. Então assim, é só lendo e pesquisando muito para começar a entender, porque eu acho que também é impossível entender tudo só pelos livros. É sempre bom assistir algum vídeo sobre alguma coisa específica que você ficou curioso e ter ali umas informações complementares a respeito do assunto. Então, começando com O Novo Amanhecer. Não que esse seja o primeiro livro que você deva ler. Eu vou falar aqui alguns livros e depois de que episódio eles se tratam, se é mais fácil ou se não é mais fácil começar por eles, tá bom? Então, assim, seu papel aí vai virar um mapa mental cheio de seta para todos os lados. Então, O Novo Amanhecer se passa logo depois do episódio 3. O próximo livro eu não vou poder mostrar pra vocês porque ele está aqui no meio da minha árvore de Natal. E assim, pois é, eu estou gravando esse vídeo ainda em dezembro, então a minha árvore de Natal ainda está montada. E aí o próximo livro então que eu tenho pra indicar pra vocês é Estrelas Perdidas, da Claudia Gray. Aliás, eu já vou indicar logo também outro livro da Claudia Gray, que é Legado de Sangue. Os livros da Claudia Gray são ótimos pra começar, a escrita dela é bem fluida, então acho que pra quem tá começando ali vai ser bem mais tranquilo começar por um livro dela. Estrelas Perdidas a gente tem então, na verdade ele é um livro bem completo e ele faz parte do cânone, só que ele não interfere na linha do tempo oficial da saga. Então ele vai ali desde quase que a primeira batalha até a última, a formação da primeira Estrela da Morte até a última, e a formação do Império, a queda do Império. Então ele aborda ali vários acontecimentos importantes de uma forma bem fácil de entender. Depois que eu li a trilogia, o Estrelas Perdidas foi o que eu li logo em seguida e foi bem tranquilo, foi uma leitura muito, assim, fácil e interessante de acompanhar. A gente tem ali um pouco de política, tem um pouquinho de romance e a gente acompanha dois personagens que são melhores amigos desde criança e o sonho deles é pilotar as naves do Império. E aí acabam que eles vão pra Academia do Império e vão ali começar a ter o contato com todas aquelas naves e todas aquelas intrigas que envolvem o Império, né? Em um determinado momento o destino deles vai se dividir, cada um vai querer ali seguir um caminho e a gente vai acompanhar então esses pontos de vista divididos, cada um de um lado, e é bem interessante acompanhar os dois lados, como cada pessoa ali no seu lado político pensa a respeito do que está acontecendo. E em Legado de Sangue nós temos a Leia já dentro ali, inserida no governo. Ela é senadora e é um tempo depois, esse livro se passa um tempo depois da queda do Império, então a gente vai conhecer ali como ela chegou à posição dela e o que aconteceu para que ela não quisesse mais fazer parte de tudo aquilo. E a formação da Primeira Ordem também. Então nós tivemos o Império, a República e depois nós tivemos a Primeira Ordem. E aqui a gente fica sabendo, a gente tem também uma visão geral de tudo isso. Outro livro que também traz bastantes informações sobre o Império, mas não é uma boa para começar, é Thrawn, do Timothy Zahn. Ai, que susto! E esse livro, para início de conversa, o porquê que ele não é bom para se ler assim primeiro, né? Ele traz um personagem que foi importante na série Rebels. Então, se você não tiver assistido a série, não tiver uma base dos filmes, provavelmente você não vai conseguir ler esse livro. Eu ainda não li ele, ele vai ser um dos livros desse ano. Então, Thrawn, ele vai trazer também mais algumas informações do Império, e esse personagem, ele conquistou um lugar de destaque entre os vilões da saga até se tornar um personagem canônico indispensável. O rumo que as histórias tomam na saga de Star Wars
vem principalmente do resultado das batalhas, das diversas batalhas que tem. Tem muita treta nesse universo, então assim, é bom prestar bastante atenção. E uma trilogia que vai te ajudar bastante nisso é a trilogia Aftermath. Então aqui a gente tem os 3 volumes que são Marcas da Guerra, Dívida de Honra e Fim do Império. Então essa trilogia vai se passar aí entre os episódios 6 e 7 e vai mostrar pra gente como foi toda a reestruturação da galáxia depois da morte de Vader. Deve ter muita coisa acontecendo aqui no meio. Também não li ainda, mas é livro do projeto desse ano. Então quem for participar do projeto vai ler esses livrinhos aqui junto comigo. É importante lembrar também que muitos livros já não estão mais disponíveis, então assim, se você conseguir aí garimpar muito um livro usado, ver no estante virtual, Mercado Livre, Shopee, todo site que você conhece aí que vende livros usados mais acessíveis, porque novos tá bem difícil de achar. A Aleph, ela não tá mais publicando os livros de Star Wars, não sei qual editora vai voltar a publicar, né? E quando voltar, provavelmente vai publicar tudo de novo, então não vai começar de onde parou. E aí, esse livro aqui já foi uma luta pra eu achar na época que eu tava juntando os livros pro projeto, e eu só fui achar ele num sebo, só tinha ele. Então, assim, foi bem complicado. Acredito que ainda tenham alguns e-books, alguns livros têm a versão em e-book disponível, então se você não se importa em ler os livros digitais, é uma boa opção, porque pode também não estar tão barato, porque mesmo que seja o livro digital, o livro físico tá raro e aí isso acaba influenciando no preço do e-book também. Mas, só pra vocês terem uma ideia, esse livro, quando eu fui pesquisar o preço dele pra comprar novo, ele tava mais de R$200. Então, e eu paguei 23 no sebo, foi uma sorte muito grande. E então procura aí em qualquer canto que você puder, se tiver amigo que puder emprestar, pega emprestado e não tem problema. Continuando. Fui interrompida por uma demanda de trabalho. Mas então, o último livro que eu tenho pra indicar aqui, das indicações que eu vi no site Coxinha Nerd, é um livro que ele foi lançado por uma editora diferente, na verdade, e ele vai trazer a história de uma personagem lá de Clone Wars também, ou é Rebels? Não, Clone Wars. E o nome do livro é Azuka, alguma coisa do tipo, a capa tá aqui pra vocês verem. A editora... Esqueci o nome da editora. Alguma coisa Geek. O Geek alguma coisa. Enfim, eu já coloquei na minha lista também. Provavelmente quando esse vídeo estiver saindo eu já terei o livro, porque eu fiquei bem interessada. E eu já comecei a assistir, na verdade, um episódio dessa série. Eu achei bem interessante. É tipo uma série de animação, então é bem simples de entender e divertido de assistir também, por ser animação. Então, esse livro, ele vai tratar dessa personagem e ele se passa um pouco depois do extermínio dos Jedi, então no episódio 3. Eu tô indicando um monte de livro aqui, né, e ainda não falei do principal, que é a trilogia, então tá aqui nessa edição da Dark Side. A Dark Side tem 2 edições da trilogia de Star Wars, eu escolhi essa porque eu achei mais bonita. E então aqui tem os episódios 4, 5 e 6, e eu adorei conhecer um pouco mais da história. Eu pensei que ia ser super difícil e entediante, mas foi bem divertido de acompanhar, na verdade. Chewbacca, C3PO, R2-D2, meus personagens favoritos. Tem um pequeno romance aí, um pequeno triângulo amoroso, digamos assim, um pouco... Enfim, mas tem várias coisas, além de várias naves se atirando uma na outra, como eu pensei que fosse, que deixaram a história bem divertida de acompanhar. Desculpa pelo reflexo. Mas então, essa edição ela é bem bonita, tem o C3PO aqui atrás. E tem várias aventuras aqui, então, dos personagens que a gente já conhece, que a gente vê aí em várias coisas no mercado, né? Então, o Chewbacca, o Han, a Leia, o Luke, o Darth Vader e... é isso. Mais alguns também. Mas então foi bem interessante de acompanhar. Inclusive, enquanto eu fazia essa leitura, eu fiz várias marcações. Agora eu não lembro muito bem o que significa cada cor, mas eu lembro que, eu acho que rosa foi o que eu marquei de coisas que eu acho que serão explicadas nos outros livros. Coisas que, assim,
tem uma história por trás, e aí que eu já marquei ali pra quando eu ler sobre isso em algum outro livro, eu voltar aqui pra saber o que exatamente aconteceu. Então, foi uma leitura bem interessante. Eu não tinha assistido os filmes antes de ler, eu fui lendo o episódio e assistindo o filme. Então, foi bem tranquilo. Tem até vlog aqui no canal que eu maratonei, porque eu tava atrasada com esse projeto, e eu maratonei, li o último episódio, eu acho que faltava, e assisti 2 filmes. Então, é isso. Outra opção também para ler a trilogia principal são esses livros aqui da Seguinte, que são uma edição mais infantil, então eu acredito que possa facilitar a compreensão de algumas coisas, e eu acabei comprando essa edição aqui também justamente por isso, para caso eu tenha deixado passar alguma informação importante no livro que eu mostrei da Darkside, e aí aqui vai ser mais fácil de entender. Então, nós temos as mesmas histórias, só que de um jeito mais fácil e com algumas ilustrações aqui no meio também. Tem várias, assim, várias não, tem algumas, tipo, dividido por partes o livro, então tem as ilustrações nas entradas dessas partes, aqui. Então, A Princesa, o Cafajeste e o Garoto da Fazenda é o episódio 4, Uma Nova Esperança. Então, Você Quer Ser um Jedi é o episódio 5, O Império Contra-Ataca. E Cuidado com o Lado Sombrio da Força é o episódio 6, O Retorno do Jedi. Esse aqui é o maior deles. E assim, a diagramação dele também é muito boa, então é bem pra criança mesmo. E aí acredito que seja mais fácil de entender a trilogia, caso você não queira começar pela trilogia de fato, né, aquela dali, você pode começar por essa versão mais fácil. E outro livro que também é muito bom pra começar aí a entrar no universo de Star Wars são esses 4 livrinhos do Greg Rucka, também publicados pela Seguinte. E aqui nós temos então histórias que não são tão importantes para a linha do tempo oficial, não vão interferir ali nas histórias principais, mas são aventuras legais de acompanhar com alguns termos aí e planetas e costumes que vai te inserir ali nesse universo aos poucos. Então aqui a gente tem A Arma de um Jedi, uma aventura de Luke Skywalker. Esse livro também tem ilustrações e a diagramação dele também é muito boa. Aqui nós temos também Missão do Contrabandista, uma aventura de Han Solo e Chewbacca. Nós temos também o livro da Leia, Alvo em Movimento, uma aventura da Princesa Leia. E o último deles, Antes do Despertar, que traz aí os 3 personagens dessa nova trilogia, digamos assim, dessa nova geração de Star Wars, então o Finn, a Ren e o Poe. Então esses livrinhos aqui da Seguinte são uma ótima opção para você se iniciar nesse universo que é cheio de coisa pra aprender e governos pra saber como funciona e esse tipo de coisa. Sem falar dos planetas, né? Então, assim, planetas, raças, é muita coisa pra ficar ali na cabeça. Então, esses livros, assim, mais infantis, que tem uma linguagem mais fácil, uma forma mais fácil de explicar, podem ser uma ótima escolha pra começar. Outro livro também que vai te levar aí por muitas batalhas nesse universo é Battlefront, Companhia do Crepúsculo. Esse daqui não é muito indicado assim pra ler logo no começo, porque ele apresenta ali alguns personagens novos, então se já tava difícil decorar as raças, os nomes, as posições de todo mundo antes, aqui vai complicar um pouco mais. Mas ele traz aí a visão dos soldados. Então, nos outros livros a gente tem ali a visão da princesa, do capitão ali, o que o Han é? Contrabandista. Enfim, a gente vê a visão de personagens em posições mais elevadas. E aqui a gente tem então a visão dos soldados. Inclusive, aqui na sinopse fala que personagens novos e complexos são apresentados e o leitor acompanha de perto as mais intensas batalhas pela salvação da República. Um comentário do New York Daily News diz: Battlefront, Companhia do Crepúsculo, prontamente guia o leitor pela linha de frente da Guerra Civil Galáctica em uma história arrebatadora. Então, aqui a gente tem a visão dos soldados aí ao longo de diversas batalhas. Esse livro saiu por causa de um jogo que saiu também, então aí fizeram um livro. Então, assim, não é um livro aí
tão essencial, mas ele é interessante caso você queira acompanhar as batalhas um pouco mais de perto e de um ponto de vista diferente. Assim, depois que você já leu ali alguns livros, já tá mais acostumado com o nome das naves, as posições do governo e as tretas, tudo, aí você pega esse livro aqui pra ler. Uma outra coisa aqui que eu queria falar também, que pra ler O Legado de Sangue, você só precisa ter como, assim, experiência ter assistido os filmes. Não precisa ter assistido todos os filmes, acredito que só o episódio 4, 5 e 6 ali você já dê conta de assimilar tudo que vai ser apresentado aqui. Então, esse daqui é ótimo pra começar por causa disso. Maratona ali os filmes no final de semana, na próxima semana você pega esse livrinho aqui pra ler. E por último, assim, de livro que eu li por aí, que é bom pra começar essa jornada por essa história. Tem aqui então Herdeiro do Jedi, do Kevin Hearne, não sei se fala assim, mas então traz uma aventura do Luke e ele se passa depois de Uma Nova Esperança. Isso. Então, são aventuras aí do Luke que não são essenciais também pra história principal. E aí tem uma personagem nova aqui, pelo que eu vi. E aqui diz assim: entre batalhas espaciais, espionagem e complicadas fugas, Luke terá que confiar em si mesmo, em seus amigos e em sua crescente relação com a Força para sobreviver. Pela primeira vez, o leitor acompanha uma narrativa contada em primeira pessoa por Luke, nesta emocionante aventura entre os episódios 4 e 5 de Star Wars, parte da nova cronologia da saga e que aproxima de seu maior herói. Então esses são alguns livrinhos aí meio que essenciais para você começar a entrar nessa... Eu tô tentando usar palavras diferentes pra falar nesse meio, nesse universo, nessa saga, mas não vai ser possível. Então, são os livrinhos aí que você pode começar pra você ir se acostumando com tudo isso. E os próximos livros que eu vou mostrar então agora são livros que, depois que você já leu esses, já assistiu os filmes, já tem uma boa base ali da história toda, você pode pegar esses livros pra ler, porque eu acho que... Assim, tem livros que contam ali uma história muito importante, tem livros que vão narrar toda a história da galáxia, o que aconteceu desde o começo até o fim, e aí tem livros que vão focar mais em um personagem, na relação de um outro personagem com um tal personagem, e como tal personagem chegou em tal lugar, e missões. Então, tem livros que não são tão importantes assim pra você formar toda a história ali do Império, da República e da Primeira Ordem, mas são interessantes para você conhecer um pouquinho melhor ali de outros personagens, de outras coisas que aconteceram enquanto essas coisas principais estavam acontecendo. Eu vou mostrar esses livros agora, então. São vários, tá? Então, prepara o papel e a caneta. A maioria é do selo Legends, então, como eu disse, o selo Legends, ele é sobre lendas, pode ser que tenha acontecido, pode ser que não tenha acontecido, e esse selo foi desconsiderado nas adaptações, então eu vou mostrar aqui os livrinhos que você pode ler aí depois que você já tá mais acostumado com esse universo. Temos aqui Darth Plagueis, do James Luceno. Esse livro, então, ele narra o Supremo, ele vai trazer a história do Supremo Chanceler Palpatine no episódio 3, A Vingança do Sith. Então nós temos aí uma história dentro de um episódio específico, mas que não necessariamente foi abordada nesse episódio na adaptação. Depois nós temos Kenobi. Kenobi é ali o mestre do Luke, né, o que vai apresentar pra ele aí o mundo dos Jedi, algumas técnicas, essas coisas. Então aqui a gente vai conhecer um pouco mais da história dele. Aqui diz que após os terríveis acontecimentos que deram fim à República, coube ao grande mestre Jedi Obi-Wan Kenobi a missão de proteger aquele que pode ser a última esperança da resistência do Império. Então provavelmente aqui vai narrar aí como ele guiou o Luke através dessa nova fase da vida dele como Jedi. Temos aqui também a Ascensão da Força Sombria, também do selo Legends. Esse daqui, ele é o livro 2 da trilogia Thrawn. É o seguinte, eu só tenho o livro 2 e o livro 3. Eu não sei qual é o livro 1, já pesquisei por aí, nunca vi, talvez ele esteja tão raro que nem dá pra achar ele aí na internet, mas tô meio preocupada quando chegar a hora de ler esses daqui. E esse daqui, ele vai trazer então o trio, Luke, Han e Leia, e envolve uma trama como resgates, traições e missões diplomáticas enquanto travam uma batalha
contra o grão-almirante Thrawn e seu exército imperial. Thrawn, como eu mostrei, é aquele outro vilão do livro lá que apareceu na série Clone Wars. Então, se você já leu aquele livro, provavelmente vai ser bem interessante ler essa trilogia aqui. Lembrando, mais uma vez, que eu não sou nenhuma expert no universo de Star Wars. Então, se eu estiver falando alguma coisa errada, ou se eu tiver esquecido de falar alguma coisa e você quiser acrescentar, deixa aqui nos comentários, que vai ser ótimo para quem estiver assistindo esse vídeo, para ter aí as informações completas. E vai ser ótimo para mim também, para eu poder me corrigir aqui no que eu estiver lendo e compartilhando com vocês. Então, se você quiser compartilhar alguma informação de algum livro que tá saindo por aí, ou alguma HQ importante que seja, assim, pra ler, porque aqui eu só tô mostrando os livros, eu não vou falar das HQs, porque eu não leio HQ, mas se você conhece mais aí desse universo da cronologia de Star Wars dentro das HQs, deixa aqui nos comentários também, que eu vou adorar saber um pouco mais. E aqui eu tenho o livro 3 da trilogia Thrawn, que é O Último Comando, que também é escrito pelo Timothy Zahn, o mesmo que escreveu o livro do Thrawn. Eu olhei pra baixo porque o livro tá no chão. Então, aqui... não vou falar, né, a sinopse, mas... porque é o terceiro e último livro da trilogia. Nós temos também outro livro do selo Legends, que é Provação, do Troy Denning. E esse daqui nós vamos ter a última aventura para Han, Leia e Luke, quase 40 anos após os acontecimentos de Star Wars Episódio 6. Temos também aqui Herdeiro do Império, do Timothy Zahn também. E nós temos... esse é o primeiro volume da trilogia Thrawn. Achei! É porque não tá escrito... nos outros tá escrito livro 2, livro 3. Esse aqui não tá escrito aqui atrás e eu não vi. Então, achamos o primeiro volume da trilogia Thrawn. Depois nós temos aqui Troopers da Morte, do Joe Schreiber, não sei. E esse daqui é um episódio especial, assim, parece aqueles episódios especiais de Halloween das séries que a gente assiste. E aí aconteceu um acidente com alguma nave, alguns troopers aí saíram pra ver o que aconteceu, alguns morreram, mas parece que não morreram completamente. Então parece que nós vamos ter aí alguns troopers zumbis, e eu achei a proposta bem interessante. Então... tá aqui, esse aqui não fala de nenhum episódio específico. Temos também a Armadilha do Paraíso, esse é da trilogia do Han Solo, esse é o primeiro volume. Acredito que só saiu o primeiro, porque eu nunca vi aí nenhum livro 2, livro 3. Então, mais uma trilogia incompleta por aqui, e eu espero que a próxima editora que for publicar, né, publique todas as séries completas. Então aqui a gente tem os primeiros tiros do contrabandista mais heróico da galáxia. Mais um livro do Han Solo, temos aqui Canalhas, também do Timothy Zahn. E aqui nós temos o quê? Para salvar a própria vida, Han Solo vai se envolver com o roubo do século. Mais um livro de uma trilogia inacabada pela Aleph, que é Esquadrão Rogue. Esse é da série X-Wing, X-Wing, enfim. Série, então, já preocupa mais um pouco, né? Porque se fosse trilogia, pelo menos a gente sabe que faltam só 2. Mas série, aí a gente já não sabe quantos faltam. Esse daqui é do Michael A. Stackpole, alguma coisa do tipo. E diz assim: 2 anos e meio depois dos acontecimentos do episódio 6, resquícios das forças imperiais isoladas, mas ainda poderosas, se espalham pela galáxia. E o último livro que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês, também do selo Legends. Nossa, todos foram do selo Legends, né? Então, é Sombras do Império, do Steve Perry. E aqui nós vamos ter os planos de Darth Vader para o Império colocados à prova em um dos mais importantes livros do universo expandido de Star Wars. Já ganhou um peso a mais aí, né? Um dos mais importantes livros do universo expandido. Aqui ele fala que... contar a história dos personagens de Star Wars entre os episódios 5 e 6. Sombras do Império deu origem a um dos maiores projetos multimídia do universo expandido de Star Wars, incluindo quadrinhos, games, cartas colecionáveis, jogos de RPG e outros. Parece ser um livro bem importante, então eu acho que esse livro também vai ser lido esse ano, não sei, me acompanha lá no Instagram, porque eu fiz alguns templates com as ordens de leitura, então o mês de leitura de cada livro, calendários para você se organizar, e tem também template das séries que a gente vai assistir, pra gente controlar aí a temporada e em que episódio de cada temporada a gente tá. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Desculpa se o vídeo ficou muito longo, mas eu queria trazer aí
o máximo de informações possíveis para vocês. Então, lembrando que Star Wars não são só os livros e os filmes principais, assim, tem várias séries, mas assim, vai de você se quiser assistir todos esses conteúdos aí extras. Eu pretendo assistir algumas séries aí, sim, depois de assistir os filmes, e você pode assistir comigo também, é só entrar no nosso grupo no Telegram, que eu vou tentar fazer uma dinâmica bem legal lá pra gente conseguir assistir e discutir tudo a respeito desse universo imenso, cheio de tretas aí pra gente conhecer. Então eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like. E se é novo por aqui, como eu disse, se inscreve e ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. De vez em quando aí alguns desses livros aparecem nos vlogs, eu comento o que eu tô achando e se a leitura tá muito difícil. Então eu espero você no próximo vídeo. E tchau!